A princípio, nós aqui do campo progressista temos a ideia de que existe uma proposta de retrocesso, que é uma proposta de voto impresso, voltar à urna de papel e voltar àquele momento em que você pegava uma caneta e anotava na cédula ali o nome do candidato e etc. E que isso possibilitava realmente o voto de cabresto, né? O camarada da milícia poderia virar para você e falar: você precisa pôr 3 pontinhos ali para eu reconhecer o seu voto, coisas desse tipo. Mas não é essa a proposta do Bolsonaro. E o meu medo nesse momento é exatamente esse. Como a esquerda ela está muito confusa a respeito de qual é a real proposta, dentro do campo bolsonarista, eles defendem a ideia do voto auditável e nós, no campo progressista, estamos brigando contra o voto impresso. Ou seja, eles defendem uma coisa e nós estamos brigando contra outra coisa. Qual que é a proposta que está fazendo o Bolsonaro se tornar astro neste momento? Não é retirar as urnas eletrônicas, é colocar nas urnas eletrônicas uma segunda possibilidade de avaliação. E essa possibilidade de avaliação é uma possibilidade que vai dar para o ser humano condições de ver em quem ele votou. Você vota na urna eletrônica, ela imprime o papel, você não tem acesso ao papel. Aquele papel fica dentro de um local ali, de uma impressora que é blindada com vidro. Você olha e fala: realmente está tudo certinho. Então você dá Enter, a impressora corta aquele papel e joga aquele papel dentro da urna de papel. O projeto é muito lindo, mas ele é muito caro. E é por isso que eu falo que nesse momento lutar contra esse projeto não é obrigação nossa. É obrigação do orçamento público, ou seja, dificilmente esse projeto vai ser implementado. Mas quando a esquerda bate de frente com esse projeto, parece que a esquerda dá para a direita a ideia de que ela realmente quer fraudar as eleições. Por quê? A esquerda está recebendo fake news. A esquerda está recebendo fake news de esquerda, isso me assusta muito. O fake news de esquerda fala que o voto impresso é um retrocesso. Isso não é retrocesso. Eles não estão propondo retirar as urnas eletrônicas e voltar ao voto de papel. Eles estão propondo acoplar às urnas eletrônicas uma segunda camada de segurança, que seria uma impressão em papel dos votos que você digitou. Qual que é a diferença? A diferença é, você votou no Lula e apertou Enter. Aquela informação foi para a memória da urna. Você tem condições de ver a memória da urna? Não. Isso abre brechas para que eles criem um monte de coisa na cabeça das pessoas. Abre brecha para que eles falem que teve alteração, abre brechas para que eles digam que os comunistas vão alterar as urnas e assim por diante. Outro ponto, a impressão em papel, ela não vai permitir que você coloque qualquer informação nela para que a milícia possa averiguar se aquilo é verdade. A impressão em papel é somente uma coisa que, ao contrário dos dados que vão estar dentro da memória da urna eletrônica, é algo que você vai conseguir ler, entendeu? Então, no momento que você olha para o papel e fala, realmente naquele papel está aquilo que eu votei. Isso é uma coisa realmente incontestável. Pontos que são trazidos de forma leiga para gerar um certo debate, como por exemplo, podem criar ali votos falsos e dizerem que são do Bolsonaro. Não, é possível que cada impressão em papel tenha uma chave de criptografia e que essa chave seja impressa no voto e impressa também dentro da urna. No momento que a gente tenha a impressão dos votos, é possível ter, além da impressão dos votos, no final, que é o que já acontece, a impressão de todas as chaves, ou seja, você confere a chave que a urna imprimiu com a chave que está no canhotinho, que está dentro da impressão de papel, e fala, realmente, este papel aqui saiu dessa urna, a chave bate. Outra coisa, milícias vão fazer o voto de cabresto. Não existe diferença nenhuma entre o resultado final que já sai de cada urna no momento final do processo eleitoral com essa informação que vai estar ali. A diferença é que
O voto que sai no final é uma contagem da totalização dos votos, e essa contagem da totalização, ela realmente pode ser contestada. E não há possibilidade de você ideologicamente defender que a coisa é inviolável. Porque você, ao defender que é inviolável, você está usando ideologia e não ciência. Porque tecnicamente é violável. Isso é a realidade. E quem está falando com vocês é uma pessoa que começou a mexer com eletrônica aos 9 anos de idade. Eu programava controlador PIC quando eu tinha 12 anos de idade. É possível, sim, fraudar a urna eletrônica. Eu acredito na possibilidade de fraude? Não. Por quê? Porque existem fiscais ali. Os fiscais não vão deixar, por exemplo, o fiscal do PSDB não vai deixar o PT fraudar a urna. O fiscal do PT não vai deixar o PSDB fraudar a urna e assim por diante. Mas, tecnicamente, é possível fraudar as urnas eletrônicas? Sim, esse é um outro ponto. E aquela história de que você vai levar para casa um recibo de em quem você votou? Isso é um outro fake news da esquerda que está dando para o Bolsonaro margem para o Bolsonaro crescer. A urna eletrônica com uma impressora de papel, ela vai ter um mecanismo... Isso vai ficar tão caro que vai ficar impossível. Ela vai ter um mecanismo que vai jogar o papel que você viu dentro de um saco sem você ter acesso a esse papel. Você não vai pegar o recibo, porque isso seria inconstitucional, porque a Constituição é clara na questão dos votos serem secretos. E aí entra o ponto... que eu estou defendendo agora essa questão do porquê que a esquerda está usando argumentos mentirosos para desqualificar o projeto do Bolsonaro, e as mentiras da esquerda dão brecha para o Bolsonaro crescer. Então, tem muita gente achando que eu virei para o lado do Bolsonaro, e eu falo com vocês, é o contrário. Eu estou observando que o posicionamento do campo progressista em insistir em bater de frente com isso só porque o Bolsonaro está defendendo é a oportunidade que o Bolsonaro precisa para voltar à tona, para voltar a ser o mito que defende alguma coisa. Agora, a democracia. Agora, por que que eu acho, e isso é o mais importante para mim, por que que eu acho que a urna eletrônica não mais contempla os nossos interesses? Quem manda num país é o sistema financeiro. Eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando do Brasil, eu estou falando de qualquer país. O Bolsonaro não governa o Brasil desde o primeiro dia que ele sentou na cadeira de presidente. Porque lá atrás já mostraram para ele, cara, não tenta desafiar a gente tem dossiê contra a sua família, a gente coloca quem a gente quiser da sua família na cadeia. Ou seja, quem vai mandar no Brasil vai continuar sendo a elite brasileira que sempre mandou no Brasil. Interessante é que o próprio Fernando Henrique, no seu livro, ele fala sobre isso. A elite brasileira sempre mandou no Brasil. Para que serve, então, a ideia de votarmos num presidente da República? É para que o povo tenha aquela sensação de que ele escolheu o presidente. Agora vamos raciocinar. Se a urna eletrônica ela não contempla mais essa finalidade da sensação de que o povo escolheu o presidente, para a maioria dos brasileiros, a urna eletrônica continua sendo válida? Por mais que a urna eletrônica possa ser a coisa mais maravilhosa do mundo, se a maioria do povo tem dúvidas a respeito dela, significa que ela não contempla mais a finalidade maior. A coisa não é simplesmente gritar e falar, esse é o vencedor. A coisa é o povo brasileiro olhar e dizer, eu acredito que esse cara é o vencedor. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro é vítima de uma coisa muito semelhante. Como o processo eleitoral de 2018 foi fraudado de diversas formas, o Bolsonaro hoje não consegue governar. Por quê? Ele tem o caso da facada, tem a chantagem por causa da facada, tem o impulsionamento de WhatsApp, toda hora o STF fala sobre a questão do processo eleitoral, das possíveis fraudes durante o processo eleitoral. O Bolsonaro não é presidente do Brasil e nunca foi, porque o Bolsonaro ele é produto de um processo eleitoral ilegítimo. E agora vamos falar na melhor das hipóteses, vamos imaginar que a gente consiga eleger para o Brasil um presidente brasileiro que defenda o Brasil.
Isso não significa que tenha que ser um de direita ou de esquerda. Isso significa que tenha que ser um presidente que queira que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a ter indústria, que o Brasil volte a investir em saúde e educação. Pode ser um cara de direita ou de esquerda, mas que não governe o Brasil para os Estados Unidos. E esse camarada eleito numa urna eletrônica, ele tem a eleição dele contestada pelo adversário. Esse cara vai ficar frágil. Esse camarada não vai ter poder de governo porque ele não vai ter a coisa mais importante do fazedor de política pública, que é a credibilidade e a legitimidade. Então, a oposição vai poder sempre usar esse argumento: fraudou as urnas. Para vocês terem uma ideia do poder do argumento de fraude nas urnas, esse foi o argumento que o Aécio Neves usou para derrubar a Dilma. Os primeiros protestos contra a Dilma não aconteceram por causa de pedaladas fiscais. Eles inventaram as pedaladas fiscais depois como justificativa para o impeachment. Os primeiros protestos aconteceram porque o Aécio falou que as urnas foram fraudadas e as pessoas foram para as ruas cobrar a fraude nas urnas. E aí eu reflito com vocês nesse momento. Muitas pessoas que estão aqui são favoráveis à eleição do ex-presidente Lula. Adianta o ex-presidente Lula ser eleito numa modalidade que nós acreditamos que é eficiente, mas em contrapartida, uma outra parte do Brasil não acredita que é eficiente? Será que vale a pena entregar para a oposição do próximo presidente o argumento da fraude nas urnas? Quanto nós vamos pagar se o próximo presidente tiver que explicar a todo momento que as urnas eletrônicas são confiáveis? Ou seja, no lugar de governar, ele vai ter que ficar todo o tempo legitimando a eleição dele. Então não é uma questão de estar do lado do Bolsonaro, é uma questão de olhar a finalidade da urna. A finalidade da urna é dar para o povo a tranquilidade de que o processo eleitoral atingiu seu objetivo: escolher o presidente, o vereador, ou seja lá quem for, de forma democrática. Por mais que a gente acredite na urna eletrônica, se existe uma parte do Brasil que não acredita na urna eletrônica, a gente precisa considerar isso nesse momento. E eu estou falando com vocês de uma forma muito clara e objetiva, porque é assim que trabalha a administração. Se você produz uma coisa no seu país e aquela coisa tem uma aceitação gigantesca no seu país, ela é extremamente eficaz, ninguém duvida da eficácia daquela coisa, você vai levar aquilo para outro país onde a eficácia não é acreditada, você não vai conseguir vender. Então, olha, tem coisas que você consegue vender para uma cultura, mas você não consegue vender para outra. Então, o exportador precisa ou fazer publicidade ou adequar aquela coisa. Para a cultura brasileira, a urna eletrônica é contestável. E por mais que a gente insista na ideia de que aceitar que a urna eletrônica não contempla mais a sua finalidade é estar do lado do Bolsonaro, eu insisto em dizer que aceitar a modernização do processo eleitoral através da impressão do voto também no papel, para que não existam dúvidas a respeito de quem foi eleito, é segurança eleitoral, é legitimidade. Quando disserem o Lula foi eleito por causa de fraude, confira no papel. Todo mundo vai ter que calar a boca. Agora, se forem urnas eletrônicas, a Jovem Pan vai falar por 4 ou 8 anos que o Lula foi eleito através de fraude. Assim como o PSDB vai falar isso, assim como o Bolsonaro, se tiver solto, vai falar isso, e aí por diante. Vale a pena pagar esse preço só pelo orgulho de bater de frente contra um projeto que parece ser do Bolsonaro, mas na verdade é um projeto que lá atrás já tinha sido proposto por outras pessoas? Será que vale a pena bater de frente com o eleitorado que não acredita na urna eletrônica? Será que essa parte do eleitorado que não acredita na urna eletrônica vai dar legitimidade ao próximo presidente? Mas o que isso importa? É o que a gente está vivendo hoje. Por causa da fraude de 2018, a gente não dá legitimidade ao Bolsonaro. Nossa economia acabou por isso. Bolsonaro, se tivesse vencido Lula nas eleições,
talvez ele teria sido presidente do Brasil. O Bolsonaro nunca foi presidente do Brasil, porque nós não tivemos eleições em 2018. A gente teve fraude em 2018. Então, desde o primeiro momento, ele foi chantageado, chantageado e chantageado. Eu não estou defendendo um projeto do Bolsonaro. Eu estou defendendo um mecanismo de legitimação do próximo presidente do Brasil. Se esse mecanismo de legitimação do próximo presidente do Brasil não atender o objetivo de convencer toda a população que as eleições foram sim válidas e que aquele resultado é o resultado do povo brasileiro, a gente vai continuar tendo uma situação de fragilidade do presidente da República.